Oi, gente. Enquanto a gente está na quarentena, estamos aqui fazendo um vídeo online com duas ex-alunas que se formaram no nosso curso, a Maria Clara Goldstein e Isabela Peçanha. Tiveram um TCC bastante interessante. A gente vai contar um pouquinho do processo desse projeto que elas tiveram, e temos a participação da nossa querida professora Elizabeth Freitas, que foi orientadora no início do projeto. A gente vai detalhar um pouquinho mais como é que aconteceu isso, mas foi uma experiência bastante interessante. Obrigado pela presença de vocês, meninas. Oi, gente. Olá. Tudo bom? E aí, vamos começar. Eu queria começar com a Beth contando sobre esse início do projeto, quando as meninas procuraram a Beth para a orientação do projeto final. Pois é. Eu sempre falo isso em sala de aula, né? Que às vezes a gente deve escolher. Claro, a gente tem que ver o conhecimento do orientador, mas a gente deve escolher o orientador por empatia também, né? Não adianta eu escolher um orientador que domina aquilo, mas, né, não tem empatia com esse orientador. E as meninas me escolheram. Eu lembro que a gente sentou um dia no DPEA para falar sobre o projeto, para estruturar o projeto. E eu lembro como se fosse hoje que elas foram falando tudo o que acontecia na empresa, porque as duas trabalhavam na mesma empresa, né? E eu fui digitando aquilo, né? Para eu mesma poder internalizar aquilo que elas estavam vivenciando. Não é uma área que eu domino, né? Não era uma área que eu dominava, assim, mas que eu poderia orientar. E aí, assim, o nível de detalhamento que elas foram me dando, né? Eu fui começando a entender um pouco mais, aquilo ficar um pouco mais palatável para mim. Mas eu sempre coloco isso com os meus colegas, que assim, nada me impedia de orientar aquele trabalho, né? Um trabalho sobre marketing, um tema muito específico, que era funil de vendas, mas nada impedia de eu poder estudar aquilo e orientá-las, né? E assim foi em PAP. O PH já estava no DPEA, né? Assim, já estava participando do nosso grupo, acho que ainda era professor do instituto. Esse semestre que elas começaram, foi o semestre que eu ainda não estava com vocês. Meu contrato tinha terminado em julho e... Não, sim, mas você já fazia parte da nossa... do convívio da gente. Você já tinha trabalhado como substituto. Sim, eu tinha trabalhado como substituto até julho. E aí o meu contrato acabou. Em agosto, quando começou o projeto delas, eu não era mais professor do Cefet. O que eu quis dizer é que você já tinha convivido com a gente por 2 anos. Sim, eu já sabia quem era o PH, já sabia o que o PH dominava de conteúdo e tal. E eu lembro que eu tinha trocado algumas coisas com o PH. Foi, né? A gente foi desenhando aquele projeto ali em PAP, né? E eu lembro que esse foi o principal empecilho, né? Que você comentou que lembrou de mim sobre essa questão. Exatamente, mas só que eu não podia orientar por conta daquele semestre ter terminado o meu contrato. E como ele não estava legalmente no Cefet, a gente não podia utilizar o PH, né? E aí eu lembro que a gente tentou, né, na medida do possível, organizar toda... As meninas tinham assim, uma certa insegurança em alguns momentos e tal. E aí organizamos tudo. Organizamos a pré-defesa, né, de PAP. E quando chegou no dia da pré-defesa, assim, nem eu entendi o que elas tinham apresentado. E eu fiquei olhando, e eu acho que nem elas, porque assim, a coisa ficou tão... Eu não sei o que aconteceu. E aí, aquele dia, eu olhei e falei assim, cara, não, tá errado, né? Ou a falha foi minha, ou elas ficaram nervosas, porque nitidamente elas ficaram nervosas aquele dia e não conseguiram realmente... Porque conhecimento elas tinham, elas faziam aquilo no dia a dia, né? O dia a dia delas era aquilo ali que elas estavam falando, elas queriam falar. O projeto que elas escolheram, e muito corretamente, era sobre o que elas vivenciavam. Então, juntar Lé com Cré, né? Eu vou fazer um projeto final sobre aquilo que eu vivo no meu dia a dia. E a banca foi assim, eu falei, não, mas, gente, não foi isso que a gente falou, não foi isso que a gente tratou, não foi isso que a gente combinou no ensaio. E aí eu fiquei nervosa, eu falei, cara, não,
Está na hora, e aí é o que eu digo, né? Feliz o orientador que entende que, apesar da empatia, apesar de saber que ele pode se dedicar e aprender sobre aquilo, e ele tem a ciência de que ele deve pedir ajuda e de que alguém pode fazer aquilo melhor do que ele, né? Uhum. E aí foi assim que eu falei com o PH. Eu falei, cara, tem que ser. O PH já tinha ouvido algumas coisas, né? A gente falando sobre funil de vendas. E eu falei, tá na hora de eu tirar o meu time de campo e colocar um professor. Eu acho que eu até fiquei como co-orientadora, né? Eu não me lembro mais como é que ficou. Foi, como co-orientadora. Só para, né, a Beth começou, tadinha, vamos botar o nomezinho dela, orientadora, né? Porque realmente, dali para frente, foi o PH que levou, e levou de forma brilhante, né? O trabalho ficou maravilhoso. E elas conseguiram, certamente, elas conseguiram traduzir aquilo que elas vivenciavam, porque elas falavam o mesmo idioma que o PH. Comigo, certamente, elas falavam alemão e eu tentava falar inglês. A coisa não fluía, né? Por mais boa vontade que nós três tenhamos tido para fazer aquele pré-projeto acontecer, a coisa fluiu muito melhor com alguém que viveu também aquilo na empresa, foi onde o PH trabalhou na Vivo, né? Ou na TIM, não me lembro. Trabalhei na Oi na TIM, então eu tive 5 anos de telecom trabalhando com funil de vendas. Na verdade, o PH trabalhou na empresa que a empresa das meninas era contratada para fazer esse funil acontecer. Então, exatamente. Pensa. E eu trabalhava com inteligência comercial, aplicando funil de vendas também. Então, isso foi um grande facilitador eu já entendia do assunto que elas queriam falar. E assim, olha que rico que ficou o projeto, em que as duas visões, a visão, né, de quem contratava aquele serviço e a visão do contratante, para fazer o projeto acontecer. Então, foi realmente um projeto muito bom, porque a gente colocou a pessoa com o conhecimento, com a prática daquele tema, né, nos dois lados da cadeia. Então, isso aí foi muito, muito interessante, foi muito legal. E eu fiquei muito feliz, né, muito feliz que a gente tenha tomado essa decisão. Pois foi bem legal. E eu queria ouvir das meninas como é que foi essa primeira banca. Eu sei que a Clara não ficou nem um pouquinho nervosa, né? Mas eu queria ouvir de vocês aí como é que foi, o que vocês lembram desse processo do primeiro semestre, com a primeira banca, as críticas. Começa pela Isabela, que a Clara está se entendendo com o suporte do celular. O primeiro semestre com a Beth foi muito bom para a gente, porque o aluno, quando ele começa a PAP, né, ele fica meio perdido. A gente não sabia o que a gente ia abordar, como que ia falar. É tudo muito difícil de entender como que vai ficar na prática. E aí essa aula com a Beth é bom porque a gente vai entendendo qual o caminho que a gente pode seguir. Ainda muito na visão macro, mas a gente consegue ter uma noção por onde seguir. E aí, quando a gente definiu, né, o conselho que a Beth sempre dava nas aulas e que eu acho que foi muito bom para a gente, foi de sempre tentar escolher um assunto próximo do que a gente faz, do que a gente vive no dia a dia, porque acho que fica mais fácil para a gente falar sobre aquilo. A gente aplicar o conceito que a gente aprende em aula no dia a dia, né, no nosso trabalho. Então, isso facilita muito, conforme você vai fazendo o projeto. Então, esse primeiro momento foi crucial para a gente. Entender o que a gente ia falar, entender quais os primeiros passos que a gente ia seguir e ter uma visão geral de como é a monografia, o que a gente precisa abordar no macro, né? E aí, foi exatamente isso que a Beth falou, a gente precisou detalhar muito para ela, porque não era o que ela vivia, mas assim, se você tem um orientador, né, para todos os alunos, que tem um orientador que não necessariamente ele vive aquilo, ainda assim isso é possível. Claro que é um trabalho um pouco mais difícil, né, com um pouco mais de dedicação para poder aprender aquele tema, mas também é possível. E aí o segundo momento com o PH, eu acho que ajudou a
afunilar, né? A direcionar mais o nosso trabalho e detalhar exatamente o caminho que a gente ia seguir, né? Como se a Beth tivesse dado um mapa na nossa mão, então a gente conhecia mais ou menos o terreno, tinha entendido o que era, e é como se o PH tivesse dado o caminho, né? A trilha. Então, acho que isso ajudou bastante. E realmente é um processo que vai aos poucos. Na primeira banca, na verdade, a gente sempre ficou nervosa, né? Na primeira ou na última, a gente sempre estava nervosa. Mas na primeira foi bom a gente ter errado, porque eu acho que isso fez a gente aprender com esses erros, entender que a gente precisava trazer uma comunicação algo mais na língua de quem estava recebendo, né? Uma coisa mais detalhada e que comunicasse para todo mundo. Então, isso fez a gente aprender para trazer um projeto final mais elaborado, melhor comunicado, né? Uhum. Clarinha? Então, eu acho que o nosso projeto teve muitas sortes, e talvez a gente tenha feito nossas sortes, né? A primeira sorte foi que eu consegui trabalhar com uma pessoa que estava na mesma faculdade que eu, terminando, fazendo TCC junto comigo. Então, a gente conseguia conversar de uma facilidade muito grande e ter os dados de uma forma muito rápida, porque as nossas áreas, elas cooperavam uma com a outra, né? Eu trabalhava na área de canais e a Isa ainda trabalha na área de produto. Então, a gente se comunicava muito bem. E a gente escolheu a Beth porque a gente tem essa empatia pela Beth, a gente sabe que a Beth é fundamental no Cefet, né? Sempre foi, sempre será. E a gente escolheu. Tô amarrando meu pé na cadeira. Peraí, tô amarrando meu pé na cadeira para não levitar. E a gente escolheu a Beth porque a gente acreditava e acredita ainda muito na ajuda dela, né? Como professora e como orientadora. Mas é aquilo que ela falou, né? A gente estava no nosso sangue tudo que a gente fazia. E para ela era uma coisa muito nova. Até porque o que a gente fazia, o que a Bela faz, é algo muito específico. É algo muito micro, assim. É de uma especificidade muito grande, né? É de uma especificidade, assim, muito... Exatamente. Profunda, né? Essa era a grande dificuldade. Eu acho que até para um professor de marketing, simplesmente, né, que nunca tenha trabalhado com isso, ele teria também que estudar aquilo e se aprofundar para poder orientar. Exatamente. Né? Porque o que a gente estava colocando, o que a gente colocou no nosso trabalho não foi só teoria, foi muita coisa prática. Foi muita coisa específica, até de programador, que a gente tem esse senso, sabe? Mó doideira. Maior doideira. Maior doideira. Papo cabeça. Mas assim, o que a gente aprendeu com a Beth foi aquilo que a Gabriela falou, né? A gente errou, mas aprendeu. A gente absorveu muita coisa do que a gente tinha que fazer e o que a gente precisava ter na prática mesmo, que era palpável para a gente fazer. E também é aquilo, né? Não dá para você salvar o mundo com o seu TCC. Vamos ser bem práticos aqui. Exatamente. Porque normalmente, quando você está fazendo TCC, ou você está trabalhando, ou está fazendo aquela matéria difícil que você está tentando passar para terminar a faculdade, que no caso era o que eu estava fazendo, estatística, não é mesmo? Então, o que aconteceu, a gente tinha que ter algo palpável, algo fácil. Não fácil, né? Porque não foi fácil, mas algo mais simples. Não podia ser algo absurdo, porque não dava. Não dá para fazer algo absurdo. A gente não consegue mudar o mundo assim. Se você tem tempo, tenta mudar o mundo, aí tá tudo certo. Se você não tem o seu tempo, você tenta ser mais prático. Inclusive, eu tô aprendendo isso na minha pós, eu tô aplicando tudo que eu aprendi no TCC da faculdade no TCC da pós, porque eu estou fazendo coisas práticas porque não tinha tempo. Agora eu tenho tempo até demais, nessa pandemia, né? Mas tudo bem. Ou então, no final de tudo, eu acho que o PH chegou para botar o projeto estruturado, para entender, para ler o que a gente estava falando e botar aquilo de uma forma que as outras pessoas que não estavam no meio entendessem. Que é impressionante, porque até hoje eu não sei o que eu fazia na B1.
Um ponto que a Clarinha falou sobre a gente trabalhar juntas, né, que é uma coisa muito difícil de acontecer, a gente estava exatamente no mesmo momento, isso realmente é muito raro, mas mesmo quando o aluno não tem isso acontecendo, né, eu acho que se ele optar por fazer o projeto em dupla, né, com outra pessoa, eu acho muito importante que seja uma pessoa que ele acha que vai ser fácil a convivência, de entender, de falar a mesma língua. Porque, assim, não é porque é seu amigo que vai ser fácil, tá? Porque tem amigos e amigos. Então, cada amigo tem um jeito que é mais próximo do seu, outro mais diferente. Então, acho que é bom ter essa empatia não só com o seu orientador, mas também com quem você vai fazer. Porque, assim, no meu caso da Clara, além de ter a questão da gente trabalhar juntas, estar na mesma fase, tem a questão que a nossa comunicação era a mesma. A gente falava a mesma língua. E até quando a gente sentava e fazia juntas, né, era muito uma complementando a outra. Eu dava uma ideia, claro, eu acredito nisso, vamos seguir isso. Ou então ela dava uma ideia e eu acreditava também, a gente seguia junto. E quando a gente dividia, a gente sempre conseguia, no final, encontrar um ponto em comum para a gente. Um meio termo, assim. Isso. Então, eu acho que é muito importante escolher, se você for fazer em dupla, né? Escolher alguém que fale a mesma língua que você. E, no meu caso, isso me ajudou muito. Eu acho que se eu tivesse feito sozinha, eu não ia conseguir seguir da mesma forma, entendeu? Isso aí é realmente importante. Até porque o aluno, quando está em PAP, ele está no 7º período, agora com a grade nova no 6º período. Nossa. Ele já sabe quem é quem. Não é verdade? Ele já sabe quem é o coleguinha comprometido e quem é o coleguinha que não é comprometido, que vai deixar ele na mão. Né? Coleguinha então, o coleguinha é ótimo. Então, é importantíssimo, né? Não só a escolha do orientador, mas a escolha com quem você vai fazer esse projeto. Eu costumo sempre dizer isso em sala de aula e vou repetir aqui no vídeo. Entendo que alguns alunos queiram fazer aquele grupo do eu sozinho, né? Para pagar minha língua, minha filha fez o projeto dela sozinha. E eu vivo o estresse, né? Porque é você sozinho para pensar, é você sozinho para digitar, é você sozinho para corrigir, você não troca com ninguém, né? Então, se há a possibilidade também, né? Se há a possibilidade de se fazer uma troca, é mais rico e é menos desgastante. Com certeza. Então, assim, um parêntese aqui, a Lívia escolheu porque na ESPM ou você faz um plano de negócios ou você faz um TCC voltado para a área dela de publicidade. Se é um TCC de publicidade, é sozinho. Se é um plano de negócios, pode ser com mais gente. E ela não queria fazer plano de negócios, entendeu? Infelizmente, há 14, 15 anos atrás, isso não era permitido na SPM quando eu me formei, e eu fui obrigado a fazer em grupo. Eu pedi para fazer sozinho. Eu pedi para fazer sozinho, não podia, porque ADM, né? No meu caso eram situações diferentes que não vem ao caso expor aqui publicamente, mas eu fui até a direção da escola, pedi para fazer sozinho. E eles não deixaram porque o trabalho da SPM, no campo de ADM, né, a sua filha faz comunicação, mas em ADM não era permitido fazer sozinho na época, e eu acabei fazendo sozinho, só botei o nome de outras pessoas que contribuíram um pouco. Mas... O bom, assim, no caso da Lívia, né, dela ter feito sozinha, que tem uma mãe, né, falei, mas não comenta com a sua orientadora, professora de metodologia. Fala que sua mãe tá, né? Sua mãe não é nada, sua mãe esquece a mãe. Pois é. Mas acaba que eu, né, ajudei bastante. Talvez se ela estivesse com alguém, eu pudesse dar tanto pitaco como eu dei, em ler o projeto, em criticar. Sim, sim, na verdade, ela teve 2 críticas, a da orientadora e a minha, né? Mas isso é bom, porque ela tem a visão sua e da orientadora. Isso é ótimo. Sim. Com certeza. Mas a Clara falou uma coisa. A Clara falou uma coisa que eu acho que define muito bem o projeto de vocês, que é que vocês tiveram algumas sortes durante esse projeto, né? Realmente é muito importante, faz muita diferença você fazer um TCC
aplicado ao dia a dia profissional do que um TCC puramente teórico de um assunto que você gostaria de falar, mas que você não vive profissionalmente. Vocês deram sorte de ter as duas na mesma empresa, fazendo um TCC junto, as duas na mesma sintonia, falando a mesma língua, como a Bela falou. Deram a sorte de ter uma professora como a Beth, né, compreensiva, tentando fazer o seu máximo de entender vocês, né, como a Beth falou, ela reconhecia os limites dela, mas ela tentava, né, buscar o máximo do que vocês podiam dar. A gente sabe que ela poderia simplesmente chegar para vocês e falar, não, eu não oriento esse tema porque não é a minha praia, eu não sou de marketing, e vocês que se virem. E também, por fim, como a Beth falou, não seria qualquer professor de marketing que ajudaria vocês. A sorte que também aconteceu, eu não sou nenhum gênio, não fiz milagre. A única diferença é que eu tive, antes de ser professor do Cefet, a experiência de 5 anos na área comercial de telecomunicações. Trabalhei na Oi, na TIM, e eu trabalhava frequentemente com funil de vendas. Então, eu conhecia muito bem o assunto que vocês queriam falar, porque eu sabia o que era um funil de vendas e conhecia todos os termos aplicados à telecom, né? Para quem está assistindo esse vídeo agora, se vocês lerem o título do trabalho delas, já é suficiente para vocês entenderem o quanto é específico, como a Clara estava falando agora há pouco. O TCC é a aplicação do funil de vendas a um SVA, Serviço de Valor Agregado, que é um serviço de telecom que já é, por si só, algo complicado de ser explicado. Exatamente. E, para completar, o funil de vendas é uma prática muito conhecida no mercado, mas que, pelo menos, no momento que estava sendo feito o TCC, o funil de vendas não tinha fundamentação teórica nenhuma. É uma prática do mercado. As empresas trabalham com isso sem se preocupar com referencial teórico, livro, etc. e tal. Então, isso também dificultava muito as meninas explicarem o que elas queriam fazer, porque não tinha esse elo de ligação com o teórico. E aí o ponto que eu queria chamar a atenção, que eu acho que foi muito importante, né, a gente, nessa virada de chave, quando eu passei no concurso, entrei para o colegiado do Cefet, a Beth me chamou, a gente conversou nós 4, vocês me mostraram o trabalho, as críticas da banca, e por saber o que era, né, o funil de vendas e entender um pouco do telecom, eu percebi uma coisa que eu vejo muito, e aí vale mencionar isso para os alunos que estiverem assistindo depois, que o principal erro de vocês é um erro que acontece frequentemente. Alunos de projeto final, a Beth pode dar a opinião dela, mas eu recebo muitos alunos com esse mesmo erro. Vocês queriam fazer um TCC sobre funil de vendas. Era basicamente essa frase que a gente mais ouvia. O nosso trabalho é sobre funil de vendas, a gente quer falar sobre funil de vendas. E a gente não pode colocar a ferramenta como objetivo final. E a grande dificuldade estava sendo essa. A Beth não conseguia entrar no mundo de telecom para poder ajudar vocês, e vocês não conseguiam entrar no mundo acadêmico para ajudar ela. Então, faltava ali alguns metros para vocês se encontrarem, de conseguir perceber que o funil de vendas era uma ferramenta, não o objetivo final, né? Então, quando a gente começou a segunda parte do projeto, a gente percebeu que o funil de vendas não podia ser o objetivo final, ele era a resposta para alguma coisa, e aí que a gente conseguiu tomar um rumo que fizesse sentido, né? A empresa que vocês trabalhavam tinha um serviço chamado SVA, que vocês explicaram no trabalho, e com o objetivo de melhorar resultado, melhorar vendas, e o que a gente usou no trabalho, que é o termo engajamento, que é muito utilizado no marketing digital, esse era o objetivo principal, né? O funil de vendas surgiu como ferramenta que respondesse esse problema. E aí é que eu acho que essa compreensão de não colocar a ferramenta acima de tudo, que eu acho que é muito importante. O que você acha, Beth?
Na verdade, assim, a gente tentava encontrar o caminho e a resposta no funil de vendas. O funil de vendas era o caminho para a resposta, era aquele lugar, aquela via que você pegaria e faria você chegar no resultado que era o engajamento nesse serviço, e isso elas explicavam, né? Isso porque no funil, né? Porque o pai daqui, esse cara que realmente abre, mas ele não engaja, ele não aperta, ele não clica, não sei o quê, e a gente não conseguia. Então, assim, realmente, fundamental quem tem a prática, né? Olha de fora no mercado e consegue ver exatamente como colocar aquilo ali na academia, né? O funil de vendas era só a maneira como você encontraria o resultado, não era o funil de vendas o resultado, não era o funil de vendas que a gente deveria estar colocando como um objetivo maior, né? Então, assim, mas esse mapeamento, essa percepção foi muito facilitada pela experiência que o PH tinha tido, né? Sim. Trabalho nas operadoras, e elas trabalhavam numa empresa que prestava esse serviço para as operadoras. Então, isso aí. Realmente juntou ali o útil com o agradável. Acho que o projeto ficou fantástico, né? Ficou fantástico. Mas acho que alguns momentos foram realmente emblemáticos, né? O momento aquele momento do DPEA, eu tentando entender tudo, né? O verdadeiro. Eu lembro disso, você escrevendo. Isso foi emblemático, né? Desenhando no papel. Desenhando no papel e eu digitando. Depois eu mandei para elas e falei, é isso, né? Essa é a minha compreensão, é isso, né? E o dia da banca, que para mim foi muito assim, eu falei, cara, não foi isso aí que a gente estava discutindo esse tempo, não entendi, eu não entendi, eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? E aí, de novo, feliz aquele que consegue enxergar que pode passar para outro e que outro vai ajudar mais do que o que você está fazendo, né? Não desmerecendo o meu trabalho nem nada, mas exatamente, eu sabia que uma outra pessoa podia dar uma luz um pouco maior, e aquele túnel ali que apareceu na defesa foi uma coisa que assustou todo mundo, até elas, tenho certeza, né? Com certeza. A cara das duas lá na frente, assim, depois de todo mundo comentando, né? E a minha cara, né? Porque eu falei, gente, não entendi nada. Porque foi assim que era, né? Gente, antes da banca falar, deixa eu falar. Eu não entendi nada. Porque a banca já tinha, na hora que elas estavam falando, a banca estava do meu lado, assim, puxando o meu ouvido. Não sei o que eu falei, rapaz, se eu não estou entendendo, né? Não, isso foi muito bom, né? Mas acho que isso foi muito bom. Foi. Muito bom, até para mim foi muito bom, né? Ajudou muito no final, com certeza. Acho que há sempre um aprendizado, como vocês falaram, sobre a questão das críticas, dos erros. Acho que isso é sempre um aprendizado. E foi muito importante vocês apanharem tanto nessa primeira banca. Foi muito importante, porque nos ajudou a preparar a segunda banca, que também foi um momento emblemático, né? Eu não sei o quanto vocês lembram desse processo, mas eu lembro que eu virei para vocês e falei, olha, a banca de vocês foi tão ruim, mas tão criticada no início, que vocês precisam dar show nessa segunda banca. Jogou a maior carga. Mas eu sou mas eu botei pressão mesmo, Botei pressão mesmo, porque eu falei para elas, cara, o negócio é tão complicado de fazer que vocês têm que literalmente desenhar. E foi o que a gente fez. Elas colocaram um celular na tela, no slide, mudando, como se fosse a gente navegando num... Inclusive, queria dar meus parabéns à Isabela, porque ela fez essa apresentação, e a apresentação ficou didática. Você olhava e entendia o que estava acontecendo. Exatamente. Porque o negócio ia ficar lá, assim, ó. Não, só mas a ideia foi de todo mundo junto. Isso é uma apresentação sensacional. Prática, né? Isso é uma coisa que é importante chamar a atenção dos alunos, porque, assim, às vezes você está falando de um assunto que você domina, que é a tua prática de trabalho, né? Mas que a banca, ela não domina. Então, você não pode entrar numa banca para defesa com termos técnicos, porque isso já vai ser uma crítica, né?
Ó, eu aqui na banca não tenho obrigação de saber disso aí, não. Você tem que traduzir o beabá para eu poder entender e eu poder criticar academicamente. Né? É conduzir o pensamento, né? Isso é muito importante, né? Você às vezes está falando de um tema tão específico que você domina na prática do teu dia a dia no trabalho, mas a banca, ela não tem conhecimento, porque a banca também não tem que ter o conhecimento de tudo. Então, é importantíssimo você traduzir aquilo para que a banca se sinta confortável para avaliar o teu trabalho, né? Então, isso eu falo também em sala de aula, porque existem assuntos que são realmente específicos, né? E que a banca, por mais que tente se colocar uma pessoa na banca que domine aquele tema, né, que tem aquela área de trabalho, de atuação, ela não é obrigada a saber tudo. Exatamente. Então, o aluno, ele tem a obrigação de traduzir algumas coisas mais técnicas para a banca, né? E vocês fizeram isso com uma maestria, assim, foi muito legal, foi muito bacana. Muito legal. A apresentação de vocês conseguiu, didaticamente, como a Clara falou, vocês mandaram muito bem na apresentação, explicou, né, o beabá do que era um SVA e o que era um funil de vendas para depois apresentar o trabalho. Né? Precisava desses dois alicerces para poder explicar o que vocês fizeram, e vocês fizeram com maestria, ficou muito bom, tanto que foi um TCC que rapidamente, em 6 meses, já estava sendo publicado como artigo num periódico da revista da Universidade do Rio Verde. Vale do Rio Verde, isso. Universidade Vale do Rio Verde. E foi um dos primeiros TCCs que eu consegui publicar ali do Cefet, porque realmente ficou muito bom, ficou sensacional. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, meninas. Não sei se vocês chegaram a apresentar isso para o chefe de vocês na empresa onde vocês trabalhavam. Teve algum impacto na vida profissional, diretamente ao apresentar o trabalho, ou indiretamente no comportamento de vocês? Acho que a Isa pode começar. Vai, Isa. Bom, de cara, eu mostrei essas ideias. No momento, não era muito o que a empresa estava focando. Então, assim, foi bem visto, porque eu trouxe um assunto da empresa, mostrou que além de eu estar aplicando uma teoria que eu aprendi em sala de aula, eu estava me preocupando com o futuro da empresa também, né? Em trazer melhorias para a empresa. Então, nesse sentido, isso foi muito bom. E até foi bom esse momento da gente estar falando disso, porque hoje a gente está focando mais nisso, então eu vou até resgatar essas ideias que a gente teve na época do trabalho para poder trazer e ver se são válidas agora que a empresa está focando mais esforço nisso também. Mas, de qualquer forma, na época, apesar da gente não ter chegado a colocar isso em prática, que não era o foco no momento, foi bom para a visão da gente, né? Para a visão da gente como colaboradores que estavam ali para fazer uma mudança na empresa, que estavam preocupados em aprender um conteúdo na faculdade e trazer isso para dentro da empresa. Show, posso falar? Então, na época eu estava terminando, né? Eu estava como assistente, tinha acabado de me tornar, estava esperando me formar para ser analista, sabe? Estava com tudo pronto para ser analista, só faltava o diploma. Então, eu queria tentar me esforçar mais um pouquinho. Então, eu via essa necessidade na empresa, via a falta do engajamento, né? Não que seja ruim, mas como poderia melhorar, obviamente. E na época, eu até lembro do Bozeto lendo, dele falando de algumas coisas. Lembro da gente pedir autorização para usar os dados e tudo mais. Bozeto é o diretor de marketing, tá? Isso, é o diretor de marketing. Desculpa. Isso. E assim, eu lembro que a gente estava fazendo e isso deu uma visão dele, nossa, muito boa. Ele enxergou na gente um ponto intelectual, sabe? Alguém que está analisando o que está acontecendo na empresa e tentando colocar em prática. Eu achei isso legal, muito legal da parte dele. Legal. Mas eu não sei depois o que aconteceu, porque depois de um pouco tempo, depois que eu me formei, eu fui para uma outra empresa, queria, inclusive, colocar aqui um pontinho, né? Eu utilizo o funil de vendas todos os santos dos meus dias.
No meu Glória trabalho, a Deus! todo dia eu uso funil de vendas, porque, não sei, é totalmente diferente a área que eu trabalhava para a área que eu trabalho hoje, tá? Antes eu trabalhava com telecom, agora eu sou representante farmacêutica, olha a diferença, muito louca. E assim mesmo eu uso funil de vendas, para você ver como as coisas conseguem se encaixar. Então, eu acho que foi muito legal eu ter feito o trabalho sobre funil de vendas, porque quando implementaram o funil de vendas na minha empresa, eu expliquei para o pessoal o que era. Olha que legal. Olha que lindo! Então, eu achei, foi maravilhoso o processo inteiro, porque a gente criou algumas cicatrizes, né? A gente aprendeu várias coisas, e hoje eu implemento muito bem na minha pós, na SPM, inclusive, que a gente estava falando mais cedo. Então, eu implemento muito bem, porque trazer a coisa para praticidade, tentar ser mais simples, mais claro. Então, tudo que a gente faz, a gente aprende. Sempre tem coisas boas para acontecer na nossa vida. Com certeza. Inclusive, é uma coisa que eu falei que agora a gente está olhando um pouco mais para isso na empresa, né? Eu acho que naquela época, eu e a Clara, a gente já estava vendo uma certa tendência do mercado. E hoje, o mercado, mais do que nunca, tem provado isso, que eles estão cada vez mais preocupados em engajamento. E a empresa, né, para gerar esse engajamento na ponta final, fica preocupada em como que vai manter o usuário nessas outras fases do funil. Então, a gente tem vivido isso cada vez mais hoje em dia, tá? Então, foi até o que eu falei, vou até resgatar isso, ver se, vamos tentar usar isso, já que agora a gente está botando esforço nisso. Então, isso foi bem legal. Legal. Eu acho muito importante esse feedback de vocês. Como a Clara falou, você não precisa aplicar necessariamente o que foi feito no trabalho para ser reconhecido. Eu acho que quando a gente, lá no DPEA, quando a gente estimula sempre a buscar um trabalho que você aplique onde você está trabalhando, não importa a área que você está, qual é a sua função, mas quando você consegue aplicar o seu TCC, o que você está aprendendo na faculdade, na empresa que você está trabalhando ou estagiando, isso demonstra o certo interesse, a responsabilidade, a tentativa de fazer algo melhor para a empresa, que isso muda bastante, interfere, influencia na percepção que as pessoas têm ao seu redor. Isso é muito importante. E a empresa está sempre vendo, percebendo tudo o que está acontecendo, né? Com certeza. A vida enquanto colaborador. Isso aí é fundamental. Principalmente uma empresa pequena, né? Que é a Bemob. A Bemob, todo mundo ficava num andar só. Então, eu sabia da loucura que a gente fazia. E assim, você pode não usar naquele momento, mas é um estudo, né? É todo um trabalho que você fica imerso naquele assunto. Então, aquilo pode não ter sido usado naquele momento, mas futuramente pode ser utilizado também. Aquilo nunca vai ser jogado fora, digamos assim. Exatamente. E a Clara falou uma coisa que é bacana também deixar registrado sobre a questão de que o funil de vendas não é uma exclusividade do marketing digital. O funil de vendas ele é uma ferramenta comercial, uma ferramenta de inteligência comercial que ele é aplicado frequentemente no mundo real, fora do digital. A força de venda direta, como a Clara trabalha hoje, é uma das que mais utiliza o funil de vendas. Era com isso que eu trabalhava na época, né, a força de venda direta, não trabalhava com marketing digital. E é bastante interessante mostrar isso. E eu queria dizer para vocês, meninas, que esse TCC de funil de vendas, ele foi a primeira pedra do que aos poucos foi construído na minha cabeça, para que em breve a gente tenha lá no DPEA uma disciplina eletiva. Ela não vai ser obrigatória do curso, ela vai ser uma disciplina eletiva voltada para a inteligência comercial. Maneiríssimo! A gente vai ter uma disciplina com ferramentas de inteligência comercial. Ainda estou formatando como é que ela vai funcionar, porque eu quero trazer problemas reais com empreendedores reais para que os alunos solucionem. Mas tudo isso partiu do trabalho de vocês, que foi a primeira coisa de inteligência comercial que me alertou sobre a quantidade de coisas que eu fazia no mundo profissional antes de virar professor e que não tem um referencial teórico, não tem processos
definido, cada um faz do jeito que acha que tem que ser. E aí eu vi muitas empresas ficando refém do sistema, né? O famoso CRM, ele que manda, é um deus. Você tem que moldar os processos da sua empresa para se ajustar ao sistema. E não é assim. Se você entender um pouquinho o que é o funil de vendas, você pode sim dar palpite nos ajustes do sistema. E o trabalho de vocês foi fundamental para isso. Então, queria mais uma vez parabenizar pelo excelente trabalho que vocês fizeram. Foi realmente emblemático. Eu e a Beth queríamos muito trazer vocês aqui para o nosso canal do YouTube. Agradecer a presença de vocês na quarentena, disponibilizar esse tempo aí para poder bater papo com a gente. E eu queria pedir para vocês darem uma mensagem, porque a gente criou o canal DPEA 4.0, né, um canal do YouTube, para que isso fique eternamente. A gente vai ter um repositório de entrevistas que todas as próximas gerações vão poder assistir. Então, queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos futuros alunos e os atuais que estão em quarentena e vão assistir esse vídeo também. Tá. Então, vou começar. A mensagem seria: calma, você vai se formar. Calma, você vai se formar, você vai entregar seu TCC, mas calma. Não vai salvar o mundo todo agora, você vai conseguir. Com calma, um passinho de cada vez a gente chega lá. Não fique nervoso achando que as outras pessoas estão avançando e você não. Você está avançando no seu tempo. Você não precisa se cobrar, porque isso só vai gerar uma ansiedade, um gasto de energia absurdo. Faz tudo no seu tempo. E todos os professores estão aí para te ajudar. Eles me ajudaram muito durante a minha graduação e eu agradeço muito por todos eles que fizeram parte da minha vida. Então, calma, só calma. Vai dar tudo certo. Foca no que você quer, que você consegue. Tá bom? Pronto. Bom, eu diria acho que um resuminho, né, do que eu falei no primeiro momento, para você focar, você aluno, focar em 3 pontos importantes. Saber escolher o seu orientador, né, um orientador que você tenha mais empatia, que fale mais a sua língua. Saber escolher também a pessoa que vai fazer com você, o que a gente falou, uma pessoa que também você tenha uma melhor comunicação. E terceiro, um tema que esteja próximo do seu dia a dia. Eu acho que seguindo esses 3 e tendo essa calma que a Clarinha falou, seguindo esses 3 pontos, eu acho que tem tudo para dar certo. É um caminho que você vai construindo aos pouquinhos, você não dá um salto, chega no final de cara, tudo é aos pouquinhos, tijolinho por tijolinho, você vai aprendendo e no final dá tudo certo. Sempre dá tudo certo. Muito bom, muito boa a fala de vocês. Muito boa. Tudo bem que muita calma, não, porque eu vou cobrar prazo. Não, entrega nos prazos. Entrega nos prazos. Beth, a gente está tentando tirar um pouco da pressão, Beth. A gente está tentando tirar um pouquinho. Um pouquinho assim da pressão. Você pode pressionar. Então eles vão usar o vídeo para dizer, tá vendo, Beth? Você concordou quando ela falou, calma, é o seu tempo. O prazo é terça, mas não mais uma semana. Elas duas eram bastante comprometidas com os prazos que a gente estabelecia. Calma, sim. É curioso ver a Clara pedindo calma, né? Porque me surpreendeu. É ligada nos anos 20, né? Que a maturidade que a gente está gravando. Né? Depois porque a falta de cafeína, na época do TCC, eu vivia mais de café. Então, eu acalmei que um café por dia, antes eram 10. Então, Ai, gente, foi muito bom bater papo com vocês. Foi muito bom. Sim, eu adorei também. Um pouquinho, foi ótimo. Muito bom. Que tenhamos mais papos, mas agora presenciais, né? Eu sei que tem os alunos, vocês se formam e simplesmente somem, desaparecem. Falam assim, eu vou aí pra gente tomar um café. Mó mentira, eu não acredito em ninguém. Porque ninguém volta para tomar um café, entendeu? São raros os que voltam para tomar um café com a gente.
E eu falo, eu falo assim, vai lá, vamos tomar. Eu pago um café no posto. Ninguém, gente, aquele posto ainda funciona. O posto ainda funciona. Não sei pós-quarentena. Eu me formei em agosto. Em outubro eu entrei na pós. Esse é o resumo de uma pessoa ansiosa. Por isso que eu tô falando, gente, calma. 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 Eu tô querendo que as pessoas façam o que eu não faço, entendeu? Eu sei como é que é. É isso aí. Tá bom, gente. Foi muito bom conversar com vocês. Foi muito bom. Pessoal, obrigada. Gostei muito também. Queria agradecer a vocês aí pelo tempo, pela disponibilidade. E para quem está assistindo, curte aí o nosso vídeo, compartilha nas nossas redes sociais. De preferência, ativa o sininho, né? Falar que nem os YouTubers, ativa o sininho para você saber quando tem novo vídeo do canal. E em breve a gente traz mais entrevistas para vocês, tá ok? Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Bye, bye.